Olá, no programa de hoje, os rumos do segundo turno em Belo Horizonte. Os movimentos das campanhas de Fuad e Bruno Engler nas duas últimas semanas. As apostas narrativas nas propagandas em TV, rádio e redes sociais. As sinalizações das pesquisas já divulgadas. Os elementos que podem impactar a reta final da disputa eleitoral na capital mineira. E ainda uma leitura do quadro de forças partidárias no Estado. Está conosco o cientista político e professor da UFMG, Paulo Diniz. Bem-vindo, Paulo, mais uma vez ao Mundo Político. Sempre um prazer receber. É um prazer estar aqui e falar com todo Minas Gerais. Paulo, as peças de campanha de Fuad e Engler nesse segundo turno têm mostrado aí uma escalada de ataques mútuos, em alguns casos até pessoais, né, com atributos aí depreciativos. Era um aumento de tom aguardado? Sim, porque agora, com dois candidatos se enfrentando, são dois alvos bem claros, né? No primeiro turno a gente viu, não só em Belo Horizonte, mas a dificuldade de se definir quem era o adversário, os ataques às vezes iam se pulverizando, né? E a agressividade também se dispersava sobre os outros perfis. Agora está bem claro, né, quem é o alvo de cada um. Era esperado e o perfil, né, do Bruno Engler sempre foi mais combativo, mais agressivo, então isso já estava dentro do cálculo também. Só para exemplificar, por exemplo, ele já se referiu a Fuad como um bom velhinho em pele de cordeiro, um lobo em pele de cordeiro, enfim. E Fuad já fez também peças ali sugerindo que Engler nunca trabalhou, que só disputou eleições, enfim, só se dedicou à política, né? Pois é, a eleição municipal ela tem uma característica, isso aí a gente vê repetidas vezes, né, na imprensa, ela tem que ser mais propositiva, o eleitor espera propostas concretas para o município, o ônibus, a rua asfaltada. Então, esse discurso de ataque pessoal, ele tem uma limitação em termos de efeito, né? Não se discutem ideias abstratas, mas também não se discute tanto assim a vida pregressa, a vida particular de cada um, características físicas. Eu acho que isso é um caminho que não tem muito futuro em termos de votação, né? Mas parece que a partir do momento que uma parte ataca, a outra se sente na obrigação também de dar alguma resposta, é uma coisa um pouco irresistível ao que me parece. Como o fato de ser um embate até geracional, né, tem 50 anos de idade separando ambos, Fuad tem 77, Bruno 27, tem se refletido nas estratégias? Olha, isso é bem interessante porque a política brasileira e a política mineira, ela não se renovou. Ela ficou, parece que ela pulou uma geração e agora estão aparecendo rostos novos, né? Então, é sim um embate muito esperado. Apesar de que Fuad também, apesar da idade muito maior, ele também é uma novidade, né? Porque ele tem uma trajetória de cargos técnicos, né? Mas disputa de cargo eletivo foram muito poucas, né? Então, de certa forma, você tem uma renovação de idade, mas em termos de rostos novos, são dois nomes né? novos. A primeira né? eleição que ele disputa, né, de fato, de cargo eletivo, acho que é. Eu acho que não, eu acho que já é. teve outra, mas nada tão significativo. Então, na reorganização de forças para o segundo turno, o prefeito Fuad recebeu apoio das legendas de esquerda, dos candidatos Rogério Correia e Duda Salabert, que ficaram aí pelo caminho, e também de prefeitos eleitos na região metropolitana da capital. O quanto isso pesa efetivamente no jogo? Bom, é importante esse endosso formal das lideranças partidárias, né? Até para que a militância, principalmente na esquerda, que você tem uma tradição de uma militância mais organizada, né? A militância se sinta legitimada para apoiar esse candidato, que não é um candidato de esquerda de forma alguma, né? Então é importante, sim, legitimar, autorizar a militância para apoiar Fuad. Mas, em termos de votação, acredito que pelo extremo que representa Bruno Engler, eu acho que uma boa parte desse eleitorado tendente à esquerda já iria votar no Fuad para evitar Bruno Engler, né? Mas é interessante, sim, que isso permita as pessoas atuarem mais politicamente, de uma forma mais aberta, né? Esse público de esquerda. É importante, sim,
A gente tem visto nos últimos dias algumas plenárias, né, dentro do PT. O próprio Rogério Corrêa visitou Fuad oficialmente essa semana. Isso tem um papel, né, no sentido de reforçar aquele eleitor, talvez um eleitor que estivesse desgostoso de votar, ele se sentindo legitimado, ele vai e vota em Fuad. Isso acho que evita perdas, né, de indecisos, de votos nulos, nesse sentido Movimentos que tinham aí propostas muito específicas para a mobilidade urbana também, estavam ali mais vinculados a Duda Salabert, também já estão pregando voto em Fuad, né? São ações aí dos últimos dias. Isso é importante porque dá uma capilaridade, uma organicidade para a candidatura de Fuad, né? Passa a ser mais do que uma candidatura governista e passa a ter essas propostas mais de raiz, né? Que são muito importantes nesse momento. Já Bruno Engler tenta costurar, Paulo, um apoio formal do governador Romeu Zema, que ainda não foi oficializado. A gente lembra, né, o PL de Bruno Engler e o PSD de Fuad, que também andou mandando alguns recados ao governador, digamos assim, ambos são legendas, né, da base na Assembleia, e essa base já vem sofrendo com dissidências em votações aqui. Essa semana mesmo já houve derrubada de alguns vetos, derrubada parcial. Qual que é o seu palpite em relação ao posicionamento final do governador? Será que ele ainda sai do muro nesse segundo turno? Olha, eu acho que ele vai sair e vai sair aos 40 do segundo tempo, né? Se ele tivesse uma estratégia já pensada, alguma coisa mais, uma percepção maior do cenário, ele já teria se anunciado há mais tempo. Então, geralmente, isso é um histórico aí de 6, 7 anos de Zema, né, que a gente vê na campanha e no exercício do governo. Ou ele anuncia logo de cara as suas posições, ou ele leva até o último minuto, ele não tem um meio termo, né? Então, eu acredito que vai ser isso, vai ser ou um apoio, ou, enfim, uma neutralidade que ele vai anunciar no finalzinho, o que acaba sendo pior para ele, né? Ele deixa de ter esse capital político que ele teria com o apoio, né? Tem uma carreata aí, uma motociata com Bolsonaro prevista, né, pela campanha de Bruno para o próximo sábado, e aí havia aí uma expectativa de que talvez Zema estivesse lá, né? Eu acho pouco provável. Não é muito o perfil dele se envolver com essas manifestações assim muito coletivas, muito populares, ainda mais onde ele não vai ser o protagonista. Mas eu estou, né, tentando ver aí a partir de uma trajetória que ele vem mostrando uma certa coerência até na forma como ele atua na política eleitoral. O apoio do governador não rendeu, né, frutos, grandes frutos, a Mauro Tramonte no primeiro turno. Ele participou ali no primeiro momento, veio em convenção, depois pouco apareceu na campanha, e Tramonte ficou pelo caminho, né, caiu muito na reta final. Zema pode fazer alguma diferença agora? Eu acredito que não. Acredito que não. Historicamente, assim, o governador, ele não, tirando uma exceção ou outra, mas o governador ele não decide a eleição em Belo Horizonte, ele não é uma figura tão decisiva. Há exceções, mas via de regra eu não vejo esse peso tão grande, assim como o presidente também não é uma figura decisiva aqui na eleição de Belo Horizonte. Então, eu acho que é mais no sentido de o governador ele conseguir um apoio para ele, né, caso ele tivesse anunciado uma posição mais cedo, né? Tramonte, né, falando nele, candidato do Republicanos que ficou aí na terceira colocação, e Gabriel Azevedo do MDB em quarto, eram apoios muito cobiçados, foram procurados por ambas as campanhas, né, de Bruno e de Fuad, mas até agora não assumiram apoios e não indicam nada, por enquanto, que vão fazê-lo, né? Qual o cálculo que eles podem estar levando em conta nesse momento? Olha, o cálculo é 2026. Isso já começou, né? Até um chavão a gente falar que a eleição de 2026 começou no dia 7 de outubro, né? Agora, quando terminou o primeiro turno, mas nesse caso especificamente, já pensando aí nas articulações estaduais, né? Especificamente, eu não sei como que eles estão tentando se posicionar, né? Até porque o bloco do governo vai ter suas próprias lideranças, mas né? tem talvez algo de tipo preservar o capital político, esse capital que alcançaram ali no primeiro turno?
Tramonte teve 15%, né? Gabriel 10%. Pois é, eu acredito que é o seguinte, para você preservar essa liderança que eles construíram no primeiro turno, eles teriam que ter agido rápido, né? Porque o segundo turno, por ele ser polarizado por natureza, o eleitor vai, se ele não tiver um sinal ali da liderança política que ele respeita, se ele não tiver um sinal, ele vai escolher por conta própria. E eu acredito que isso já aconteceu. Nós já temos aí 2 semanas já, praticamente, depois do primeiro turno. Se o eleitor não viu esse sinal, ele procura um caminho por conta própria. Aparentemente, nas pesquisas até então, a maior parte dos eleitores de ambos, né, de Tramonte e de Gabriel, tem optado por Fouad. Pois é, eu vejo, né, o perfil de Bruno Engler, o perfil que ele gosta de destacar, ele ame-o ou deixe-o, né? Ele não atrai muito o eleitor de centro, o eleitor mais equilibrado, ele acaba trabalhando, focalizando muito no extremo. Então isso afasta o eleitor que realmente não quer, sabe, levar as últimas consequências e não está querendo ver ali aquela eleição como o fim do mundo. Então eu vejo muito mais uma fuga, né, as pessoas fugindo de um perfil extremo como o de Engler do que necessariamente aderindo a Fouad. É a rejeição sendo um elemento decisivo? Acredito que sim, mas não só uma eleição pessoal ao Bruno Engler, mas uma rejeição ao pacote que ele traz, né? A forma como encarar a eleição, a forma como encarar o dia seguinte à eleição, ele o espectro tentou suavizar político. o discurso, né? Bastante, assim, isso ficou nítido na campanha. Né? E por isso que ele chegou ao segundo turno. Né? Por isso que ele chegou ao segundo turno, porque a forma como ele se colocou na pré-campanha e nos primeiros dias de campanha, se seguisse isso até o final, ele não teria chegado perto do segundo turno, né? Porque estavam até uma figura difícil, né? Um visual agressivo, um discurso agressivo, a narrativa, como você colocou no início, assim, muito contra muita coisa, mas a favor de pouca coisa, né? Poucas propostas e muita agressividade, isso afasta, né? Nas pesquisas divulgadas até aqui, Paulo, há sinais distintos. Os maiores institutos, Datafolha e Quest, dão vantagem aí de 7 a 9 pontos para Fouad. Outros institutos menores, né, Paraná Pesquisas, Real Time Big Data, mostram ali empates técnicos. E tivemos também hoje aí uma pesquisa Itatiaia, Doxa, dando também um cenário de 17 pontos de vantagem para Fouad, ou seja, tem números para todos os gostos. Qual que é a sua impressão sobre os dados, né, de uma forma geral, e o grau de acirramento que pode ou não marcar o desfecho dessa disputa? Olha, não querendo questionar ou confrontar pesquisa nenhuma, eu acho que diante dessa diversidade, a gente tem que olhar para as questões mais estruturais. Né? Nós temos, por exemplo, esse perfil que eu estava colocando, né, e essa aposta do Bruno Engler em algo extremo, né? Isso, por definição, o brasileiro não é da política extrema. Né? O nosso histórico aí vem de uma cultura portuguesa de buscar o equilíbrio, né? Sempre algo mais matizado. Então, necessariamente, o extremo, por regra, o extremo não vai ganhar. Né? A gente tem que olhar para esses fatores mais estruturais, ou seja, o Bruno Engler continua apostando no extremo, ele está tentando se suavizar como ele fez no primeiro turno, mas não anuncia repetir isso agora no segundo turno. A gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla e dentro disso a gente enxerga os números das pesquisas. Fouad é favorito nesse momento? Aí ele é favorito, dadas as condições as mais estruturais, mais amplas, né? E ele tem trabalhado exatamente esse cenário maior, né? Se não houver nenhum imprevisto, acho que ele é favorito até com uma certa folga. O prefeito já avisou que só irá comparecer aos debates, né, da Rádio Itatiaia e da TV Globo. Faltou essa semana ao debate da Bandeirantes. O que lhe parece essa decisão da sua campanha, né, que dará aí a Bruno Engler espaços para falar sozinho, né, em muitos veículos? Né? Olha, é uma decisão fruto desse mundo que a gente tem hoje de rede social e de recorte de vídeo que passa por WhatsApp, aqueles recortes rapidinhos. Você
participar o mínimo possível de debates, né, cara a cara com o rival, dá a ele menos oportunidade de produzir esses pequenos vídeos, esses pequenos embates, às vezes tirado de contexto, às vezes em algum tema mais polêmico, né? Ele dá menos munição para o inimigo. Decisão estratégica, então. Sim, e sendo prefeito que busca uma reeleição, você é a vidraça, né? Por definição, ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Então, o favoritismo dele, né, do prefeito, nesse momento que você aponta, ele tem mais a ver, né, com a rejeição que já falamos a Engler, ou com atributos pessoais dele que afloraram nessa campanha também? Olha, ele tem apontado, Fouad tem apontado muito as entregas da gestão dele e, vou ser sincero, me surpreenderam, né? Porque eu não imaginava que tinha um quantitativo de entregas aí tão grande. Talvez algo a se pensar na divulgação que a prefeitura vinha fazendo, talvez não tenha sido tão eficiente, né, no cotidiano. Mas no contexto eleitoral apareceram números, né, de muitas entregas e pontuadas aí pelo território de Belo Horizonte. Isso é significativo para quem está lá na ponta da linha e recebe essas entregas, obras de encosta, posto de saúde. Eu comentei aqui no dia da apuração do primeiro turno uma pesquisa espontânea, né, que não se coloca o nome dos candidatos, e tinha lá um percentual, se não me engano, de 3% a 5%, de pessoas que estavam dispostas a votar no prefeito sem mencionar o nome do prefeito. Ou seja, as pessoas identificam as entregas, valorizam isso, querem continuar, mas podiam até não saber quem é o nome do prefeito. Isso é um capital político que ele construiu, né? De uma forma geral, essa eleição de 2024 tem sido uma eleição de continuidade, né? O maior índice de reeleição de prefeitos da história. Já há números apontando isso. É difícil a gente enxergar tendências assim, porque a gente está sempre trocando de regra eleitoral, né? Isso é um problema. Regra de financiamento, regra de coligação partidária, a gente está sempre, a cada eleição, inaugurando uma regra nova. Então é difícil a gente ter uma comparação mais ampla. Mas agora nós temos mais nitidamente nessa eleição, mais do que em 2022, partidos que se estruturaram muito de acordo com as condições atuais de financiamento e de coligação dos partidos, são o PSD e o PL, que têm lideranças partidárias profissionalizadas, né, com essa visão de país, e isso eu acho que ficou muito nítido nessa eleição. Então, uma boa parte dessa continuidade, dessas eleições, eu acredito aos partidos que se prepararam muito para isso. Diz recursos também de emendas, né, eleitorais, que tem emendas parlamentares que têm irrigado as prefeituras, né, tivemos orçamento secreto, agora temos também as tais emendas PIX. Pois é, toda essa estrutura, se ela não tiver uma gestão em torno dos objetivos do partido, que é o que eu estou apontando como uma coisa mais recente, elas se pulverizam. Bolsonaro vem agora no sábado, né, a BH, como a gente já apontou, e a campanha de Fouad, né, Paula, optou por não usar Lula expressamente na campanha, né, apesar de declarações de apoio aí que foram dadas através de ministros do presidente. Em uma reta final, como é que você vê essa polarização nacional, se ela pode ou não impactar de alguma forma? Olha, eu vinha falando há um tempo que isso não ia ser tão relevante aqui, em geral nas eleições municipais, mas aqui em Belo Horizonte isso não ia ser relevante, e eu acho que ainda não vai ser. Eu acho que a campanha de Fouad aposta bem em não ressaltar tanto assim a relação com Lula, não está escondendo, mas não está esperando ganhar voto nisso, porque o momento é de ganhar o eleitor de centro, o eleitor que foge dos extremos, e Lula, mesmo ele não tendo uma trajetória extrema, mas ele está envolvido em uma polarização bem intensa nos últimos anos. É o oposto do que a campanha de Bruno Engler vem fazendo agora no segundo turno, de estruturar esse grande evento. Desempenho do ex-presidente Bolsonaro como cabo eleitoral, o que lhe pareceu? Olha, acho que ele foi um grande derrotado esse ano nas eleições municipais, nem tanto por uma fraqueza política, mas acho que por uma vacilação
ele escolheu muito as candidaturas que ele ia investir, o prestígio dele. Eu acho que ele teve tanto medo de perder que ele acabou perdendo, né? Por uma inação, por uma falta de posicionamento. Ainda que o PL tenha feito, por exemplo, mais prefeitos que o PT, governo em maiores centros urbanos. Eu reputo isso muito mais a estrutura do partido e a preparação e a forma como o partido gerenciou os recursos de financiamento público de campanha e os recursos de bancada, de emenda. Eu vejo essa articulação já há algum tempo de PL e PSD, né? Investir numa estrutura bem técnica, bem profissional para ganhar eleições, né? PSD e PL, né? Eles têm planos também para a disputa do governo de Minas em 2026. Uma vitória em BH se torna estratégica nesse contexto? Estratégica demais, justamente porque você está falando de partidos que nacionalmente eles estão se preparando muito para isso. Ou seja, o investimento feito pelo partido agora em ganhar prefeitos e principalmente vereadores, ele já tem aí um planejamento de como recuperar essa votação daqui a 2 anos. Então não se espera simplesmente uma gratidão de prefeitos e vereadores. Já há um planejamento para que essa votação volte, né? Eles estão contando o mínimo possível com a sorte. Olhando, Paulo, para o quadro geral, né, que emergiu das urnas aqui no estado, nas eleições municipais, o PSD assumiu a dianteira do ranking de prefeituras, 140 em todo o estado e bem acima dos demais partidos. Em seguida aparecem ali 4 partidos, todos ali em torno de 70 prefeituras, Republicanos, PP, União Brasil e MDB. Um cenário similar aí ao nacional, ao quadro nacional. Quais são os principais fatores que explicam esse predomínio da centro-direita, né, nas prefeituras do país? Olha, uma parte tem a ver com essa renovação que aconteceu. Vamos dizer, a direita acabou tendo as figuras mais novas, né? A maioria das novas figuras da política estão na centro-direita e nem tanto na esquerda. Eu acho que a figura de Lula na esquerda como um grande puxador de votos, ele inibe o surgimento de outras lideranças com capacidade eleitoral, inibe e um pouco vicia um pouquinho, né? Enquanto você tem o Lula como um grande puxador de votos, você não precisa criar um novo, né? E isso reflete na campanha municipal, porque o Lula não consegue eleger tantos prefeitos assim, Brasil afora. Se envolveu pouco também, né, diretamente. Se envolveu pouco, né? Eu acho que um pouco também querendo não se desgastar, né? Um pouco do que o Bolsonaro, da jogada que o Bolsonaro tentou fazer, mas acho que o Lula se envolveu um pouco mais que o Bolsonaro. O PT fez 35 prefeituras, né, em Minas, com destaque aí para as reeleições de Marília Campos e Margarida Salomão em Contagem. Foi mal em Belo Horizonte, né, ficando apenas na 6ª colocação. Como é que você vê as condições do partido, né, para 2026? Se pode pensar em uma candidatura própria competitiva ao governo de Minas ou partir para, por exemplo, uma aliança com o PSD? Olha, eu não vejo uma competitividade do PT no estado de Minas Gerais nos próximos 10 anos ou 12 anos, isso assim, sendo muito otimista. As lideranças precisam se construir e precisam construir essa capacidade eleitoral delas, independente de Lula. Eles precisam sair da sombra de Lula e se criar, né, nesse sentido. E eu não vejo isso acontecendo. As próprias, por exemplo, a candidatura aqui em Belo Horizonte do Rogério Correia foi se apoiando muito em Lula, ou seja, ele não se construiu uma imagem própria, nem para eleições futuras, né? Então eles precisam começar a voar com as próprias asas, essas lideranças novas do PT, e isso demora um tempo, né, para poder ter um carisma, ter um acesso ao eleitor, renovar o discurso do PT está parado no início dos anos 90, não que ele não seja importante, mas as pautas se renovaram muito e não foram incorporadas, então existe um afastamento muito grande do que se discute no PT e do que as pessoas estão demandando. Nesses últimos dias, lideranças do partido, né, aqui em Minas, deputado estadual Cristiano Silveira, presidente,
do PT mineiro, a prefeita de Contagem, Marília Campos, também lideranças nacionais, né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, têm dado declarações no sentido de uma autocrítica nessa linha. É um debate interno que tende a crescer? Tem que crescer, né? Não sei se tende, mas tem que crescer. E é importante que a Marília, acho que no meio do ano passado, ela deu uma entrevista que ela foi muito combatida, de uma maneira muito agressiva pelo partido, quando ela pontuou um assunto crucial e que se refletiu nessa campanha desse ano, que os assuntos municipalistas, as pautas municipalistas, elas não eram discutidas dentro do PT. E isso precisava acontecer, o PT precisava ter ela está falando da escala nacional, né? Precisava ter uma abertura para o que são os problemas das prefeituras e isso não acontecia. Ela foi muito combatida ano passado, mas hoje a gente vê que isso se refletiu nas urnas, né? Essa necessidade, ele precisa se abrir para a questão administrativa, com mais detalhe, com menos preconceito. Existe um afastamento aí da pauta administrativa, ela não é muito popular ali dentro do PT, isso precisa ser superado. Para fechar nosso giro aí pelo Estado, nosso tempo está acabando, o novo partido do governador Romeu Zema, como é que você vê as condições também dessa legenda para 2026? Tem o vice-governador Matheus Simões aí em uma linha de sucessão, ele pode de fato ser candidato ou isso vai depender de um acordo mais amplo com outras forças de direita? Olha, aparentemente sim, né? Os últimos 2 anos o trabalho tem sido feito em torno da imagem do vice-governador, né? Isso aí é bem nítido pela comunicação do governo, pelos posicionamentos do governador. Eles não podem, eu acho que eles até não esperam contar com a base de prefeitos e deputados do Partido Novo, um partido que só agora ele resolveu crescer, e crescer não é algo que você consegue fazer quando você quer, né? Mas é indispensável você querer. Mas construir uma aliança, quando se está no governo do Estado, é bastante razoável, né? E eles vêm mostrando, nesse segundo mandato de Zema, interesse e estão aprendendo a construir alianças, né? Mas tem outros nomes da direita interessados também, né? Dizem que o senador Cleitinho... Pois é, e isso vai dar um certo trabalho, né? E acredito que nos próximos 2 anos, não vou dizer a máquina, mas a estrutura estadual vai ser usada para atrair mesmo essas simpatias, né? Algo que quem está no Legislativo não pode contar, né? Vamos continuar acompanhando. Paulo, muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político e estaremos juntos também no segundo turno das eleições municipais. Nos vemos aí dentro de poucos dias. Pois é, será um prazer recebê-lo. Conversei com o cientista político Paulo Diniz, falamos sobre o cenário da disputa de segundo turno em Belo Horizonte, restando aí pouco mais de uma semana para a votação que definirá o comando da capital mineira e também do quadro partidário que emergiu das urnas nas eleições municipais no estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.